No Show da Tarde você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar empresas e ideias. Boa tarde, novamente estamos de volta aqui com o Show da Tarde. É uma alegria ter você como nosso telespectador. E agora nós vamos falar novamente de saúde. Um tema muito amplo, um tema que diz respeito a quase todos nós e principalmente de um comportamento que tem a nossa sociedade. Eu vou entrevistar a doutora Joana de Migueli. Ela é psicóloga formada pela UFSC com uma série de especializações e que tem um atendimento tanto em equipe quanto individual, focado em saúde mental, e ela vai nos explicar esse passo a passo. Boa tarde, doutora Joana. Tudo bem? Boa tarde, professor. Muito obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui. Então, eu queria já começar um pouquinho da sua trajetória. Por que psicologia? Como é que foi na UFSC? Quais são os seus cursos de especialização? E depois já pode engatar e dizer o que é saúde mental. Obrigada, doutor. Então, eu sou formada pela Universidade Federal de Santa Catarina e sempre me interessei muito em relação à saúde mental. Eu fui atrás de algumas especializações que pudessem me dar mais embasamento teórico, mais segurança. Então, as minhas formações são: eu sou especializada e proficiente em terapia cognitivo-comportamental, tenho formação em terapia focada na compaixão e também agora estou terminando uma pós-graduação em neurociência afetiva. Começando pela pergunta, né? O que é saúde mental? É um conceito bem amplo, como o professor colocou muito bem aqui. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem que entender que todos nós sofremos, faz parte da nossa qualidade de ser humano. Mas a saúde mental, ela quer dizer uma capacidade que a gente pode desenvolver, se a gente não tem, de conseguir contornar obstáculos. Não é deixar de sofrer, mas a capacidade da gente poder não quebrar quando a gente passa por alguma situação, por algum período da vida difícil. Isso é a saúde mental, essa capacidade de voltar. A gente chama ela de resiliência. Muito bem. Doutora, me diga uma coisa. Depois da pandemia, parece que esse tema ele veio muito à baila e todos nós, de alguma maneira, acabamos sendo atingidos. O que a pandemia teve a ver com a saúde mental e qual é a diferença de uma tristeza, um transtorno e uma depressão? Ótimo, professor. Então, o que a gente consegue observar em relação à pós-pandemia? Primeiro, a pandemia foi um trauma coletivo que adoeceu muita população, né? E houve também, junto com esse trauma coletivo que adoeceu muito, por uma série de fatores, medo, isolamento social, todas as restrições que nós passamos, as pessoas começaram a olhar mais para a saúde mental também. Até então tinha muito preconceito, né? Pós-pandemia, as pessoas começaram a buscar tratamento e falar muito mais. Então, esses dois fatores colaboraram muito para que a gente pudesse hoje estar aqui abertamente falando sobre isso. E aí tem uma pergunta interessante, né? Como diferenciar uma emoção necessária, porque todas são necessárias, de um transtorno mental, por exemplo, a depressão? E há uma linha tênue aí. Por quê? Todo mundo, quando passa por uma perda de alguém, ou a gente perde um emprego, termina um relacionamento, alguém querido falece, nós vamos passar por um momento muito difícil. E a tristeza ela vai vir, né? Assim como outras emoções também vão vir. Isso não significa uma patologia, um adoecimento. A patologia é quando a intensidade dessa emoção, a frequência, a duração, ela está desproporcional, muito alta. E quando a nossa funcionalidade começa a ter prejuízo. Eu começo a não conseguir trabalhar, eu começo a me fechar demais, isolamento. Eu começo a não dar conta do meu dia a dia, paro de ter prazer nas coisas que antes eu tinha. Então, aqui a gente percebe que é um adoecimento, é diferente daquela emoção que a gente precisa passar.
Então tem um prejuízo muito significativo. Essa é a diferença, essa linha tênue entre a patologia e algo que é inerente à nossa espécie. Doutora, explique aqui para o nosso público telespectador. Existem alguns hábitos que podem prevenir a doença mental, que podem ajudar na nossa saúde mental, e esses hábitos, eles são orgânicos, eles são de atividades sociais, tem uma possibilidade de ter uma dinâmica para uma melhor saúde mental? Tem sim. A gente fala de hábitos que vão ajudar a cultivar e a manter a saúde mental em dia, né? Quando um paciente chega para o atendimento, a gente sempre tem que analisar não só aquela situação que levou ele, mas como é que está o dia a dia dele. Então, por exemplo, né? Quais são os pilares que a gente entende que vão ajudar a colaborar para ter uma boa saúde mental? Primeiro, a saúde física, é muito importante. A gente olhar qualidade do sono, se a gente está dormindo o número de horas necessário, se o sono ele é um sono que realmente ele está sendo suficiente. Nós temos que olhar para a alimentação também, o que a gente está consumindo, né, em termos alimentares. Nós temos que olhar se há uma atividade física, que a gente precisa ter atividade física. Né? Então, a saúde física está muito diretamente ligada à saúde mental. Nós temos que olhar também para a socialização desse sujeito. Nós somos uma espécie que nasceu para a socialização. Teve bons vínculos, nos colocam em lugar seguro. Os bons vínculos, eles mantêm a nossa saúde mental e eles também ajudam o nosso cérebro a estar em segurança. Doutora, explique para nós, daria para dizer que hoje a nossa sociedade como um todo está mais doente, ou está adoecendo, ou está acomedida de desequilíbrios que afetam a saúde mental? Em que momento que deve ser procurado a ajuda para que venha a se trazer de novo o equilíbrio dessa pessoa? Perfeito. A nossa sociedade, sim, está muito adoecida, e isso vem de muitos lugares, né? Principalmente dessa cultura de alta produtividade, por exemplo. As redes sociais também, a gente vive se comparando, a gente nunca é o suficiente. Então, há uma autocobrança exacerbada que leva muitas vezes ao adoecimento. Todo esse que eu falava ali dos hábitos, né? Os ruins hábitos, né? Mau hábitos também levam a isso. Então, sim, a nossa população mundial está muito adoecida. Nunca se consumiu tantas medicações psiquiátricas como antes. Então, os benzodiazepínicos, eles estão no topo das medicações, principalmente no Brasil. E o doutor falou assim, quando procurar ajuda, né? Eu falo o seguinte, a gente é que nem um copinho que vai enchendo de água. Muitas vezes a pessoa vai buscar ajuda quando transbordou, né? Quando ela está no adoecimento tão forte que ela não está paralisada, ela não consegue ter uma boa funcionalidade. E eu digo, é sempre bom a gente buscar antes, sabe? Quando a gente perceber assim, perdeu o brilho pelas coisas, sente muito sintoma físico de ansiedade, por exemplo, né? Busca ajuda, vai atrás, não tenha vergonha. Todo mundo pode, eventualmente, passar por isso na vida. Isso não significa fraqueza. Nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista, foi muito rápido, mas eu não posso deixar de lhe perguntar. Em que momento em que a doença mental se torna patológica e se torna uma violência contra si próprio e contra terceiro e necessita não só de um psicólogo, de um psicoterapeuta, mas a intervenção médica, a intervenção de um psiquiatra e até no nível máximo de uma internação? Como é que se pode identificar isso e em que momento que a família ou que o próprio indivíduo deve buscar essa ajuda porque ele não se controla mais? Certo. Quando a intensidade emocional ela chega num nível muito alto e a pessoa começa a oferecer risco para ela ou para os outros, né? A gente fala muito em automutilação, tentativas de suicídio, né? Ou até uma violência contra o outro, a gente percebe que passou, que está num nível muito alto, né? Então, é muito importante o trabalho colaborativo entre o psicólogo e o psiquiatra. Os casos de internação, eles também podem ser muito efetivos
quando há essas situações de risco. Então, o indivíduo, quando ele precisa, ele vai passar um tempo num ambiente controlado, recebendo todo o apoio que ele precisa, que é multidisciplinar. Então, vai muito pela intensidade desse sofrimento. Perfeito. Doutora Joana, vai ter que voltar aqui, porque às vezes tem a pessoa, aquela que tem o choro compulsivo e chora por qualquer coisinha, e não necessariamente está triste, mas tem um choro compulsivo. Esse é um dos sintomas. Mas eu acho que todo mundo viu aqui o filme do Coringa, que é o sujeito que fica rindo também compulsivamente. Quanto mais ri, mais agressivo ele é, e ele tem alegria em fazer mal para os outros e para si mesmo. Então, assim, esse é um estado limite que nós temos desses comportamentos. Ninguém precisa chegar nesse estado limite para procurar ajuda. Basta que saiba que tem um acesso e que um pequeno ajuste no seu comportamento, como já falou a doutora aqui, dormir bem, se alimentar bem, procurar evitar situações extremas e, principalmente, abandonar medicamento. Porque hoje em dia é remédio para dormir, é remédio para acordar, é remédio para comer, é remédio para não comer, sabe? Ter uma vida um pouco mais saudável. Eu acho que o próximo assunto, quando você voltar aqui novamente, nós podemos começar por aí, de que maneira que hábitos e comportamentos podem ajudar numa saúde mental individual e coletiva. Pode ser isso da próxima vez? Com certeza, muito obrigada, vai ser um prazer. Eu que agradeço, então agradeço a presença da doutora Joana por todos os seus esclarecimentos e principalmente pelos serviços que ela pode prestar à nossa comunidade. Se você conhece alguém ou está em um momento que acha que tem afetado a sua saúde mental, não deixe de procurar a doutora Joana, que o contato estava aqui o tempo todo passando na nossa entrevista. Muito obrigado mais uma vez e o Show da Tarde volta em instantes. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos te